Muito bem. Boa tarde, pessoal, a todos, todas, todes e não todas. Sejam bem-vindas à nossa última aula sobre defasagens culturais, tá certo? Pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A gente vai estar depois colocando disponível, né, essa gravação e a gente vai falar um pouco, então, avançar um pouco, né? Fazer uma retrospectiva, na verdade, e depois avançar um pouco nos nossos estudos sobre a história da morte, sobre cemitérios dos Pretos Novos no Rio de Janeiro. Lembrando aí que esse mês é mês da Rural de combate ao racismo. Então a gente decidiu fazer sobre a rebeldia do desejo e da morte, né? E os impactos que o racismo foi impresso, né, nessa relação entre o desejo e a morte. A gente vou estar esperando também, o Jário também deve estar chegando por aí, mas se ele não tiver chego, a gente não tem problema. A gente faz a relação, vamos ver se a gente consegue fazer essa articulação entre psicanálise e história, né? Eu fiz um pouco no início, depois diminuí, fomos para a história cultural, depois retomamos e agora a gente vai de novo para a história cultural, né? Então, para começar, eu coloquei o meu e-mail no chat, tá bom? Pedi também para vocês sobre o conceito de defasagem cultural, né? Alguma aplicação factual, alguma coisa nesse sentido, né? Que possa aproveitar, né? Ter as reflexões baseadas aqui no nosso curso, né? E também vocês podem escrever, podem colocar no Word, me mandar por e-mail, meu e-mail está no chat, tá bom? Então vocês podem ficar à vontade daquilo que a gente absorveu sobre defasagens culturais, né? Tem um material na pasta, no Drive, tem um material lá do dia 7, do dia 14, do dia 21, do dia 28. E no dia 28, a gente tem lá os textos sobre o artigo do cemitério dos Pretos Novos, né? Que eu vou estar falando hoje. Tem vários outros textos, o seminário 17, como ler marcando o Zizek, você tem essa caracterização da natureza e a simbolização. Bom, tem vários artigos que a gente colocou lá, Grada Quilomba, Memórias da Plantação, enfim, vários textos que dão embasamento. É claro que não dá para tratar de todos, mas a gente colocou alguns lá, tá bom? Eu vou estar aqui compartilhando a minha tela também, que eu fiz alguns slides. Deixa eu colocar compartilhamento de tela aqui. Vocês conseguem ver minha tela aí? Vê se vocês conseguem ver minha tela. Vou botar no Sim, estamos vendo. Sim. Apresentação. Muito bem. Muito bem. Hoje, bom, a gente na semana passada a gente tratou sobre a questão da morte no Brasil, né? A gente viu que a morte começa dentro da nave da igreja, né? No altar, e ela vem fazendo hierarquias, né? Ela marca hierarquicamente a sociedade brasileira, né? Principalmente a sociedade brasileira no que tange a questão dos negros, né? Então, os negros eles vão ter o seu lugar para morrer, sim, mas marcado com o estereótipo, né? Ou marcado aí como o lugar determinado pelas classes da elite para ser enterrado no entorno do cemitério. Só quem
é enterrado dentro da nave da igreja, perto do altar, quanto mais perto do altar, mais rico a pessoa era. Quanto mais longe do altar, menos abastada era ela, a pessoa, né? Então você acaba tendo uma sociedade marcada pela hierarquia, né? Esse é o primeiro ponto. Porque também tem uma justificativa teológica, né? Quanto mais perto do altar, são os primeiros a ser ressurreto, né? São os primeiros a ter a ressurreição no dia do juízo final, tá bom? Então temos aí também uma justificativa teológica. Ao passo que também tem uma justificativa teológica baseada ali na passagem sobre Cã, né? Um dos 3 filhos de Noé, onde Cã acaba pegando no flagra, digamos assim, Noé, né? Na passagem ali de Gênesis, Noé, então, com seu vinho, né? Ou seja, ele estava nu e Cã o pega nu, embebedado e acaba... Bom, a Bíblia não deixa tão claro, mas a tradição oral e a tradição da interpretação teológica católica vai dizer que ele ri, né, diante desse corpo nu do Pai. Diante desse corpo nu do Pai, ao rir e zombar, quando Noé se recobre do seu vinho, acaba estabelecendo uma maldição, não é? Em cima de Cã. E essa maldição seria uma marca, né? Sabendo aí que Cã acaba habitando ali o norte da África, então tem-se que os negros ou os africanos é que carregariam essa marca pelo resto da vida e por isso teriam a justificativa de serem escravizados, né? Isso do ponto de vista teológico da época, isso acabou reinando, digamos assim, ou então sendo hegemônico durante aí pelo menos 400 anos, tá? Se bem que até hoje ainda tem essa ideia circulando por aí, né? Que é um absurdo em termos históricos e também, inclusive, teológicos, né? Eu vou estar falando aqui, gente, dando uma palhinha, então, o que vocês estão vendo aí no slide na tela de vocês é uma aproximação, um desenho, né, do cemitério em que os pretos novos, e aí a gente está tratando aqui pretos novos literalmente, né, que são aqueles escravizados que chegam no Rio de Janeiro durante a década de 20, 30, ou até antes, que eu vou explicar mais à frente, em que, ou seja, esses escravizados, esses novos escravizados que chegam na Baía de Guanabara, ali na área, né, na localidade de Gamboa. Eu vou mostrar o mapa mais à frente para a gente entender melhor. E aí são justamente esses pretos novos que, chegando ali na Gamboa, não vão ter uma receptividade, né, digamos assim, uma receptividade acalorada, né? Pelo contrário, né, eles vão ser tratados realmente igual animais, como a gente vai perceber aí mais à frente. Essa figura da sua esquerda, ela é um desenho aproximado desse cemitério que tinha aproximadamente um campo de futebol, tá bom? Ele foi descoberto nos anos 90 e 2000, porque certa feita uma moradora foi fazer uma reforma na sua casa e se deparou com o pedreiro, no caso da sua casa, se deparou ali com ossadas, né? E essas ossadas foram depois se embargou, né, essas obras e essas ossadas então começaram a ser tratadas via arqueologia, né, como lá da área dos pesquisadores
da UFRJ, né? E aí se descobriu essa ossada e se descobriu o cemitério, né? E aí começou toda uma problemática, levantamento de fontes, de documentação, né? E principalmente, eu vou passar aqui, depois eu vou explicar essas duas figuras aí para vocês, tá? Principalmente relatos de época, né? Bom, o que aquelas ossadas estavam fazendo ali? Começou toda uma problemática, né? O que era aquilo ali? E a gente descobre que esse cemitério era próximo ao Cais do Valongo, que era justamente o mercado onde se fazia vender os escravizados, né? E os viajantes da época, principalmente os viajantes protestantes, eles ficavam meio que horrorizados, né, com as condições que os escravizados estavam submetidos nesse cais do Valongo, né? Eu vou ler aqui, antes de ler o que o Feyerabend ele diz, né, que é um alemão. A gente vai passo por passo aqui entender um pouco esse cemitério, né? Deixa eu passar aqui, sim. Depois eu volto para cá, não tem problema não. Vocês estão vendo na figura em cima é o Cais do Valongo e embaixo seria um desenho também aonde ficava esse cemitério na planta baixa, né? Bom, o Freinet ele diz o seguinte, antes, não vou ler esse do lado esquerdo, eu vou ler um relato dele que eu peguei aqui do livro dele, né? No meio desse espaço de 50 braças havia um monte de terra, da qual aqui e acolá saíam restos de cadáveres descobertos pela chuva, que tinha carregado a terra, e ainda havia muitos cadáveres no chão que não tinham sido ainda enterrados. Quer dizer, eles eram enterrados à flor da terra. Depois a gente vai entender isso, tá? Como é que foi isso. Assim, um viajante alemão descreveu os cemitérios dos Pratos Novos em 1814. Então a gente está nessa data aí, né, por volta de 1814, não muito diferente desse mapa aqui, que esse mapa aqui é de 1812, que é o mapa do Rio de Janeiro, tá? E aqui vocês podem ver mais ou menos onde era a Gamboa, que era justamente o Cais do Valongo, se localizava bem aqui onde está o meu cursor, né? Os navios negreiros eles aportavam aqui, né? A maior população fora da África se concentrava no Rio de Janeiro, tá bom? E justamente entre 1770 e 1850 a gente vai ter aí a maior recebimento, né, digamos assim, de escravos do planeta. Então eu vou repetir aqui para vocês. O Rio de Janeiro é a maior cidade que recebe escravizados do mundo nessa época, de 1770 a 1850, tá bom? Então, era o seguinte, em 1814, a chuva descobria os cadáveres porque eram sepultados à flor da terra, a um palmo de profundidade. Como consequência da exposição dos cadáveres, agravada pela demora na inumação, um mau cheiro insuportável invadia as redondezas e invernizava a vida dos moradores. O que acontece, gente? A primeira coisa que me chama a atenção também é a demora na inumação, ou seja, a demora por sepultar esses cadáveres. Deixa eu só voltar aqui, que eu já vou explicar para vocês os slides mais à frente. A demora no sepultamento desses cadáveres, né, ou seja, a inumação, fazia com que esses corpos acabavam sendo decompostos, né?
O cemitério destinava-se ao sepultamento dos pretos novos, isto é, escravos que morriam após a entrada dos navios na Baía de Guanabara ou imediatamente depois do desembarque, antes de serem vendidos. Ele funcionou, gente, esse cemitério não existe mais, obviamente, né? Ele funcionou de 1772 a 1830, ou seja, justamente num período que a gente tinha maior presença de tráfico, né? De traficantes, de tráfico de escravos, né? De escravizados, né? No Valongo, faixa litoral carioca, que é da Prainha a Gamboa. Então, agora sim, a gente pode vir aqui nesse mapa só para a gente entender mais ou menos geograficamente o que acontece aqui. Aqui é Gamboa e até a Prainha, que é mais ou menos aqui. Toda essa faixa litorânea aqui, ele funcionava como um porto gigantesco, né? Um porto grande de recebimento de escravizados, né? Ia da Prainha a Gamboa. Funcionava antes no Largo de Santa Rita, em plena cidade, próximo de onde também se localizava o mercado de escravizados recém-chegados. Então, o Largo de Santa Rita, para quem não conhece, deixa eu passar aqui, esse aqui. Esse é o Largo de Santa Rita atual, tá bom? Fica na Gamboa e depois vocês podem até colocar num mapa melhor. Esse é o mapa atual. Esse mapa aqui é o mesmo, né? O mesmo lugar, só que de 1812, essa pintura, né? Essa pintura é de 1812. E essa fotografia aqui é a fotografia de agora, mas é o mesmo lugar, tá? Que é o Largo de Santa Rita, com a igreja de Santa Rita, tá bom? É essa igreja que vai cuidar dos cadáveres. Lembra que a gente falou que é a igreja que cuida dos mortos, né? E tem gente enterrado aqui, Ronald? Sim, tinha gente enterrada aqui dentro, mas não era os escravizados que eram enterrados ali, como a gente já tinha visto que só quem enterra dentro das igrejas quem tem dinheiro, quem é da elite, né? Então, funcionara antes no Largo de Santa Rita, em plena cidade, próximo de onde também se localizava o mercado de escravizados recém-chegados. Então, era bem perto. Então, o Largo aqui, a Gamboa aqui. Então, assim que chegavam, além de ter sido anteriormente catequizados, ele já a igreja já ficava como um controle, né, ideológico, né, digamos assim, ali perto. O vice-rei Marquês do Lavradio, diante dos enormes inconvenientes da localização inicial, ordenou que o mercado e cemitério fossem transferidos para o Valongo, a área então localizada fora dos limites da cidade. O Valongo entrou então para a história da cidade como um local de horrores. A gente vai falar um pouco desse local de horrores. Então, esse cemitério que ficava perto da igreja foi transferido para longe, mas não deu muito certo, né? A gente vai falar disso. Nele, os escravizados que sobreviviam à viagem transatlântica recebiam um passaporte para a senzala. Os que não sobreviviam, ou seja, quando você chegava no Valongo, no mercado de escravizados, deixa eu botar, toda hora eu faço isso aqui, peraí. Toda vez que você chegava no mercado de escravizados, esse aqui era o Valongo, esse retrato aqui do Jean-Baptiste Debré. A gente vai ver isso também. Os escravizados chegavam também todos amarrados num tronco, né? Não nesses aqui, mas eles geralmente eram nus. Mas aqui é a área do Valongo, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso mapinha, para a gente não perder de vista. Exatamente. O Valongo, então, entrou para a história da cidade. Nele, os escravizados faziam o quê? Eles eram recebidos ali direto para a senzala, os que estavam vivos ou os que não estavam doentes, tá? Os que não sobreviviam tinham seus corpos submetidos a enterro degradante. Para todos, era o cenário do comércio da carne humana.
O cemitério foi fechado em 1830, em decorrência das inúmeras reclamações dos moradores que aos poucos tinham povoado o local e do tratado de extinção do tráfico imposto pela Inglaterra. Então, a Inglaterra desde 1810, ela já vem até antes, tá arriscado dizer, desde 1805 a Inglaterra já vinha. O que acontece? A Inglaterra já vinha no movimento de primeira revolução industrial, né? Desde 1760. Tá bom? E que quando chega no século XIX, no início do século XIX, essa revolução na Inglaterra já está no seu auge, né? Como, por exemplo, a fabricação, a invenção da máquina a vapor, né? E os trabalhadores, não, voltando, e aí o que acontece? A Inglaterra já estava combatendo plenamente aí a questão da escravidão, tá bom? Não porque ela era bonzinha, tá certo? Pessoal, fecha o microfone, por favor. Não que ela era bonzinha, não era isso, mas porque ela estava inventando para si um mercado consumidor, tá? Do ponto de vista histórico, ela estava inventando um mercado consumidor para si. Essa é a justificativa econômica, né? E daí vem toda uma mentalidade liberal, né, digamos assim, promovida inclusive pela própria França, né, que é, do ponto de vista ideológico, seria a Revolução Francesa de 1789. Né? E aí, o que acontece? Aos poucos, o cemitério foi fechado em 1830 por conta dessa pressão que a Inglaterra faz. Você tem vários incidentes, por exemplo, você tem patrulhas inglesas chegam até a quase vir aqui no porto da Gamboa, perto do Valongo, quase que a captura de traficantes, né, de escravizados. Né? Isso vai ter uma crise diplomática no Império absurda, mas que eu não vou entrar nesses detalhes, não. O tráfico imposto na Inglaterra, ratificado em 1827 para entrar em vigor 3 anos depois. Em tese, se não havia mais tráfico, não podia haver mais pretos novos. E sem esses não podia haver cemitério de pretos novos. A história do tráfico foi outra, mas o cemitério foi de fato fechado. Após 1830, mercado e cemitério saíram do Valongo. O tráfico e a prática do sepultamento à flor da terra deslocaram-se para outros locais. Então, gente, o que eu estou dizendo aqui é que esse cemitério aqui que eu estou falando é um, tá certo? É um. E o que acontece é que tiveram vários desses, né? Vários, inúmeros. Esse é o ponto. Né? A gente está estudando um, mas tiveram vários desses. Nos 6 anos antes do fechamento, mais de 6.000 escravos foram enterrados no Valongo. 6.000 escravos enterrados nessa área aqui, que é do tamanho do campo de futebol. Nus, aí o depoimento do Frei Ness. Nus, estavam apenas envoltos numa esteira, amarrados por cima da cabeça e por baixo dos pés. Não tinha caixão, tá? Não existia caixão para escravizado, né? Provavelmente procedesse o enterramento apenas uma vez por semana. Como os cadáveres facilmente se decompõem, um mau cheiro insuportável. Esse é o depoimento do alemão, né? Que foi testemunha ocular desse cemitério específico. Agora, não tinha caixão e eles não podiam enterrar toda hora. Né? Eles tinham que juntar os cadáveres para depois enterrar tudo de uma vez. Né? E também não tinha uma pessoa específica para isso. Era um escravizado que fazia esse serviço, o serviço de coveiro. Né? O fato é que o Estado Imperial ele até tinha algum subsídio, né, que ele pagava para a igreja de Santa Rita, que estava responsável por esses enterramentos, né? Mas esse dinheiro, obviamente, nunca foi repassado, né? Ficava realmente com o padre, né? Existiam 2 padres aqui responsáveis por essa paróquia, ficava com os padres, e os padres
nunca repassavam, nunca gastavam o dinheiro para fazer uma reforma ou algo do gênero para enterramento, né, de sepultamento desses escravizados, tá bom? Então, finalmente, chegou-se à melhor compreensão, queimar de vez em quando um monte de cadáveres são semidecompostos, né? Quer dizer, e como o mau cheiro incomodava, né, os moradores, resolveu-se que seria cremar, né? Mas a gente vai ver que cremar não é uma boa solução, é uma solução enquanto corpo objetificado, né? Corpo despedaçado, né? Digamos assim. Mas enquanto corpo subjetivado, isso provoca transtorno, até transtorno mental para uma coletividade africana, que a gente vai ver mais à frente, né? Após 1830, então, nos 6 anos antes de fechar em 1830, se pode assim descrever o tratamento dado aos cadáveres. Eu vou falar aqui o tratamento como é, né? O projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro tenta hoje recuperar o que restou do local com a ajuda das pesquisas arqueológicas, como a gente já tinha falado antes de começar aqui, né? O que acontece? O livro de óbitos da freguesia, dessa freguesia aqui que a gente falou, né? O termo seria esse, né? O termo, basicamente, uma paróquia, né? Freguesia é paróquia, vamos colocar dessa forma. Essa freguesia da igreja de Santa Rita, o máximo que ela fazia era registrar os óbitos, tá bom? Aparentando fornecer frias estatísticas, na verdade, ela era um grito de denúncia. Então, os padres que estavam aí nessa igreja, eles buscavam registrar esses sepultamentos, mas não toda hora também, né? E muitos desses registros também são precários, mas você tem aí todo um trabalho para você recuperar esses registros, né? Mas aos poucos se sabe sobre a violência contra os vivos e pouco se sabe a violência contra os mortos, praticados em locais como o cemitério dos Pretos Novos do Valongo e em cemitérios semelhantes que devem ter existido em outros portos de grandes desembarques de cativos antes e depois de 1830. Então, esse específico que a gente está falando, ele tem aí por volta de 50 anos, mas tem uns que vão durar o império inteiro, né? É dessa violência que se trata o cemitério dos Pretos Novos, né? Forçado a enfrentar a intensa carga emocional embutida no tema, no caso, quem se dedica, né, a estudar esse tema, a gente entende que a crueza da história em si era suficientemente eloquente e que qualquer recurso retórico adicional serviria apenas para reduzir o impacto da sua brutalidade, não? E também, se a gente se debruça em estudar esse tema, né, a gente vai ver aí as variadas conexões e os significados desse enterramento, né? A partir da chegada da corte de Dom João, em 1808, cresceu muito a entrada de cativos, de escravizados, né, pelo Porto do Rio de Janeiro. Em 1807, era pelo menos 10 mil escravizados. Em 1822, foram 21 mil. Em 28, ou seja, 6 anos depois, dobrou, né? 46 mil, mais que dobrou, né? 46 mil. Só nesse último ano foram enterrados mais de 2 mil pretos novos no Valongo. Então é uma quantidade assim absurda, né? Que a gente tem que ter quando a gente fala de cemitério dos Pretos Novos, né? Mas eu quero entrar com vocês numa situação mais cultural, tá bom? Gente, até aqui,
Alguém quer falar alguma coisa? O microfone está aberto. Pode falar. Vou ver vocês aqui no chat. Não, tudo bem? Posso continuar? Tá tudo bem? Vou continuar então, tá? Então vamos lá. Eu vou entrar assim num tópico aqui que é a questão cultural. É bom dar uma olhada nessa imagem e fixar nessa imagem da pintura do Debré, do Valongo, né? A área do Valongo, na verdade, né? A gente vai ver aí essa negritude, né? Que inclusive você tem todo um projeto depois do Estado liberal, Estado Imperial Liberal, para embranquecimento dessa população, né? A gente vai ver isso depois. A violência cultural embutida nas práticas adotadas no cemitério dos Pretos Novos. A administração do cemitério era a responsabilidade da paróquia de Santa Rita, né? Uma entidade católica que cobrava do Estado pelo seu serviço. A gente falou isso, né? Apesar disso, além de serem os enterros feitos em cova rasa, os corpos eram enterrados nus. Não se vestia cadáveres escravizados, né? Envoltos e amarrados em esteiras sem qualquer ritual religioso. Reza, encomendação ou sacramento. Não tinha. Se tinha, era extremamente precário, né? Ora, muitos dos pretos novos tinham sido previamente batizados. O que acontece, gente? Por um processo de catequização durante a escravidão, os escravizados lá no Golfo de Benin, lá na África, né? Lá em Benguela, né? Lá em Luanda, em Angola, né? Lá no Congo, né? Aqueles escravizados já capturados lá, né? Claro, a gente tem todo um processo aí de ritualização, né? De esquecimento, né? Inclusive você tem alguns filmes que retratam, ou documentários que retratam sobre a árvore do esquecimento, né? Que é quando os escravizados eles vêm acorrentados e dá uma volta numa árvore e essa árvore foi apelidada de árvore do esquecimento, ou seja, tudo que você viveu até aquele momento seria transformado, seria mudado, né? Você abandona a família, você abandona o parentesco e você vai para um desconhecido, né? Você vai para algo que você não sabe o que é, né? Porque você nunca saiu das suas terras, né? Porque você nunca saiu das imediações da sua região, né? Digamos assim. E para completar, os africanos eles não têm necessidade de navegação, né? A não ser a África que a gente chama setentrional, né? Que antigamente era chamada de África Negra e agora não é mais, né? África Setentrional é Marrocos, aí sim você tinha ali a navegação para o Mediterrâneo. Mas a África, que a gente chama ali ocidental, entre aspas, né? A costa do Benin, você tem Luanda, você tem até Namibe, né? Você não tem muita saída de navios de africanos, né? Pelo contrário, você tem entrada de portugueses, ingleses, holandeses na disputa imperial, né? Ao longo do século XIX. E aí você passava pela essa árvore do esquecimento, entrava nesses navios, recebia um novo nome, né? Não é mais aquele nome que você tinha antes, e que quando chegava aqui tinha um padre, né? Um sacerdote já com a água benta fazendo o ritual do batismo nos portos, tá bom? Então eles já eram, quando eles chegavam, eles eram batizados aqui, né? E aí o que acontece? Ora, muitos dos pretos novos tinham sido previamente batizados, às vezes ainda na África.
eram, portanto, católicos e tinham direito a um enterro católico. E recebia, lembra que eu falei que eles recebiam um novo nome? O novo nome era católico, né? João, Maria, José, todos esses nomes são católicos que os africanos eles recebiam, né? Os não batizados, mesmo não sendo católicos, mereciam de qualquer modo algum respeito cristão por sua simples condição de seres humanos, né? Ou seja, mesmo aqueles que porventura ou não passaram em algum porto, foram traficados, digamos assim, ilegalmente e não passaram por esse trâmite burocrático espiritual do Estado, né? Lembrando que o Estado e igreja eram um só, né? Ou pelo menos eram próximos, né? Muito mais próximos do que a gente pode imaginar. Então, mesmo que eles não fossem passados pelos trâmites burocráticos do Estado, né? Ou seja, foram traficados ilicitamente, às escondidas, não oficialmente, né? Pirateados, né? Digamos assim, mereciam de qualquer modo algum respeito cristão por sua simples condição de ser humanos. No entanto, os pretos novos, batizados ou não, eram enterrados do mesmo modo que muitos escravizados baianos no século XVIII, como se fossem brutos animais. Esse como se fosse brutos animais é o relato do alemão, né, protestante, que está lá sendo testemunho ocular desse cemitério dos pretos novos, né? Ou seja, tanto os que se batizaram quanto os que não foram batizados, eles eram enterrados na mesma área, na mesma cova até, em cova rasa. Como denunciou o arcebispo da Bahia, Dom Sebastião Monteiro de Vida. As condições eram tão degradantes que até o arcebispo chegou até, esse arcebispo Sebastião Monteiro, que é da Bahia, chegou a escrever para o imperador, né, reclamando da situação precária que se dava o sepultamento dos pretos novos, né? Do ponto de vista dos pretos novos, batizados ou não, o dano moral causado pelas práticas usadas no cemitério era irreparável. Dos barracões do Valongo, eles podiam avistar o local dos enterros. Então, deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem que em determinado momento, aqui no Valongo, na Gamboa, essa faixa litorânea aqui, os navios chegaram e quando os navios chegam, você imagina, às vezes 20%, de 20% e às vezes até 40% de pessoas, né, de escravizados morriam durante as viagens, né? Porque ou morria durante a viagem e sepultava no mar, ou quando chegava, e que muitas das vezes os navios eram acometidos de doenças, né, também, porque a insalubridade era alta. Então, quando esses navios chegavam, você imagina que mesmo que aqueles que estavam muito doentes ou pouco doentes, ou talvez nem tanto, ou talvez saudáveis, não importa, eles já avistavam daqui mesmo e já avistavam o cemitério, né? Já avistavam tanto a igreja quanto o cemitério, né? Porque eram tudo muito, todos os próximos, né? Os que morriam talvez não tivessem tempo de tomar conhecimento do que aconteceria a seus corpos após a morte. Quer dizer, quem morria, obviamente que não sabia, né, qual é o destino dado ao corpo, né, ao corpo morto, né? Mas os que estavam vivos era o problema. Sabiam seus parentes que estavam vivos. Porque o que acontece, gente? Os escravizados, eles obviamente que tinham suas táticas de resistência e muitas das vezes, se eles às vezes tinha certas situações que eram capturados, os escravizados, os africanos eram capturados junto com suas famílias, né? Claro, você tinha famílias separadas por conta, várias famílias, milhares, né, de famílias separadas por conta da captura
da escravidão, né? Agora, alguns conseguiam se manter juntas, né? Mas que quando chegava aqui, só que o que acontece? A gente precisa também relativizar um pouco essa questão do parentesco, porque veja bem, na África o parentesco não é pai e mãe, não tem pai e mãe. O seu pai pode ser o seu irmão mais velho. E o africano chama o angolano, por exemplo, chama de pai. Então, o mais velho da família, o seu irmão, pode ser chamado de pai. A sua irmã mais velha pode ser chamada de mãe. Então, pai e mãe são termo guarda-chuva, que a gente chama assim para gerir as relações de parentesco na África, né? Então, muitas das vezes, não é que você tenha o seu pai ou sua mãe efetivamente, né, de sangue biológico, ali, né? Você tem relação de parentesco, pai e mãe, mas é a relação de parentesco que a gente chama parentesco espiritual, e é esse nome mesmo, parentesco espiritual, né? Porque a relação sanguínea não tem muito a ver com a relação social ou espiritual ali quanto aos africanos. Então, os seus parentes, então, quando morria alguém, né, amigos e outros companheiros viam, né, aquele infortúnio, né? O problema é que na cultura Bantu é uma cultura, digamos assim, quando a gente fala de cultura Bantu na África, a gente fala de uma língua Bantu e de uma cultura Bantu hegemônica, né? Extensa, grande. Cabe várias outras culturas dentro da cultura Bantu, né? Na cultura Bantu, a morte era um assunto muito sério para os indivíduos e, mais ainda, para a comunidade. Ela constituía um elo entre o mundo dos vivos e o sobrenatural. Gente, não existe morte na África, tá bom? Eu já falei aqui algumas vezes, mas não sei se eu falei isso aqui, né? Não vou lembrar, mas você não tem morte no sentido de que os indivíduos vivem eternamente. Não. A morte na África ela é diferente. Por quê? Porque não é que seja uma passagem, mas é uma mudança de estado. Ou seja, um indivíduo ele morreu, foi feito o sepultamento dele, mas ele continua vivo. Ele continua vivo, né? Ou seja, é um morto, mas como vivo estivesse, tá bom? Eles tratam assim, né? Ela constituía um elo entre o mundo dos vivos e o sobrenatural, por isso que eu não falo morte, né? E nem pós-morte, né? Falo outra dimensão, sobrenatural, para além da fronteira, algo dessa natureza. O morto, desde que inumado, de acordo com os rituais, incorporava-se à comunhão dos antepassados, passava a integrar a cadeia que unia vivos e mortos. Então, veja bem, toda vez que morre um escravizado, ou dito de outra forma, toda vez que morre um africano, né, o africano tem uma outra relação que não tem nada a ver com o cristianismo. Que relação seria essa? Que aquele que morreu vai se integrar aos seus antepassados, ou seja, a sua relação de parentesco com a coletividade determina a sua relação com o seu antepassado. Então, quando a gente fala de antepassado, por isso que não existe morte. Por quê? Porque você tem um antepassado que está te auxiliando, né, e mantendo a tradição daquela comunidade, né? É o antepassado que mantém ou seja, é algo para além da vida que mantém a tradição daquela comunidade, né? Da comunidade africana. Então, constituía elo entre o mundo dos vivos e dos mortos. O morto, desde que inumado de acordo com os rituais, incorporava-se à comunidade dos antepassados, passava a integrar a cadeia e, sem o acompanhamento
dos rituais fúnebres, ele se tornava um desgarrado, um sem lugar, ocupado permanentemente a atormentar seus parentes vivos. Então presta atenção. Se você não faz um ritual para a comunidade africana, né? E aí africana eu falo angolana, eu falo, enfim, especificamente, né? Porque um angolano não é igual a um nigeriano, passa longe. Né? Um congolês não é igual ao angolano, passa longe, né? Não tem nada a ver. Mas eu estou falando de acordo com a cultura bantu, né? Especificamente, o que acontece? Se você não faz os rituais fúnebres, a crença, né? Acredita-se que aquele morto vai se tornar um desgarrado dos seus antepassados. Né? Um desgarrado que não vai ajudar a manter a tradição na comunidade africana. Né? Vai ter algo de uma sensibilidade inadequada, uma sensibilidade que transtorna, né, as leis ou as dinâmicas do além-vida. Né? E aí o que acontece? Sem o acompanhamento desses rituais, esse indivíduo se tornava um sem lugar, atormentar seus parentes vivos. Aquilo que talvez a gente possa até aproximar, né, de uma psicanálise aí, do conceito lacaniano de fantasma. A gente pode até fazer essa relação, né, do phantom, fantasma, né, e aí você tem até uma diferença, mas eu acho que a gente pode fazer uma relação aí. Pode-se imaginar a angústia que tal perspectiva despertava nos cativos, tanto mais dolorosa por vir na sequência de outra dor maior, a da escravização. Então você tinha um duplo tormento, né? Tanto do ponto de vista de escravização, né? Como do ponto de vista de desritualização. Né? Tanto sofriam os que iam morrer, como os que sobreviviam, pois para ambos rompiam-se os laços sociais e culturais. Então, o sofrimento aí era de ambos, né? Tanto os que estavam doentes, né? Quanto também aqueles que estavam vivos assistindo a tudo isso. Esse mundo marcado pelo sofrimento de uns e pelo desrespeito de outros, um mundo de práticas desumanas que o Cemitério dos Pretos Novos nos revela. O horror dos navios negreiros e das senzalas que traziam no seu bojo essa devastação. Não é? Eu li aqui só um pouco do texto para a gente poder também falar mais um pouco sobre isso. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Estou falando demais, estou indo muito rápido. Pode falar, deixa eu ver vocês aqui. Ah, tá. Andréia, a igreja tratava os invisíveis na vida e na morte, não havendo registro de história de vida para se lembrar para o luto. A morte não existe, na verdade. O que acontece, André? Eu fiquei lembrando que você tinha ali os registros de história de vida, são registros orais, né? Por incrível que pareça, existem até trabalhos que vão te demonstrar que a tradição oral, olha só o que eu vou falar, hein? A tradição oral, ela é mais precisa do que a tradição documental escrita, né? Claro que a gente está falando de duas modalidades diferentes, né? Oral e escrita. Sim, mas, Ronald, Opa, desculpa, sim, pode falar. mas sou eu. Porque, mas quando eu falei isso, eu também estudo, sou professora de luto, Sim. não na questão, né, específica dos novos pretos, né, como Aham. você, nossa, quem sou eu, mas o que
que eu queria dizer é que quando eu enxergo, né, essa Uhum, questão da invisibilidade e uhum, da não história, né, não é na questão escrita, é que a partir do momento que você faz esse enterro, né, ou essa invisibilidade do escravizado que chega, que não uhum. tem, né, uma forma de ser visto e de ser dito e de ser ouvido, mesmo que eles tinham um registro oral, né, porque é o que foi ficando a partir né, Sim, dos anos e que a gente resgata muito até hoje, né, mas eles, a partir do momento que quantos mil foram enterrados, quantas mil histórias não puderam ser ouvidas, ah, sim. né? É, é, é nisso que eu vejo que me dói essa invisibilidade. Dói a mim, deve ter doído a milhões né, de pessoas, porque quando a gente fala do luto, né, e você falou isso outro dia também, nessa questão de que o luto é memória, né? A gente, quando trabalha com pacientes com luto, a gente trabalha com memória, com resgate, né, de lembranças. E como, claro que eles vindos de outros lugares, eles vão trabalhar também de uma outra forma, mas como trabalhar luto e como trabalhar se não tinha dignidade, não tinha nada, né? Não tinha história, Exato. né? Exato. É bem isso É, mesmo, André. legal. Eu queria era trazer isso, né? A partir do momento que e fazer um paralelo, Ronald, Aham. com o que a gente, né, que hoje atende o luto pós-pandemia e pandemia, muito, lógico que não dá nem para comparar, né? Mas a falta de que muitas famílias não puderam viver o registro do momento, né, do enterro e do ritual que Sim, também. Eu não sei se você está me tô ouvindo. Não, deu para ouvir sim, André. Deu para ouvir sim. ouvindo, porque está dando uma interferência. Aqui está caindo assim um dilúvio. Não, mas deu para ouvir. Deu para Então, ouvir sim. assim, o quão importante né, para todos nós, né, a importância dos rituais, a importância dessa história. Eu tenho muitas fotos de Ouro Preto, de outras igrejas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, sobre esses enterros, né, e esses enterros assim próximos ao aquela aonde feito, né, era feito, né, a missa, eram os padres, né, os grandes pensadores, as pessoas mais próximas, né, Uhum, é, dos estudos, e quanto mais afastado, uhum. menos, né, menos acesso se tinha às coisas. São fotos assim até muito interessantes. Depois, se eu puder, eu posso até te mandar também. Ah, manda sim, eu Que deixo. eu gosto de fotografar cemitério porque eu gosto de estudar isso também. Manda Mas para mim, meu e-mail tá no chat. Pode tá, e pode se comunicar também, gente. Pode eu mandar acho e-mail. importante, né, a gente ter É, essa referência. E o quão importante a pandemia trouxe isso também de volta, né, essa ausência do ritual e o quanto que essa dor, né, de não ter essa marca para muitas famílias. Quantos milhões de famílias hoje estão vivendo essa dor também. Mas obrigada por ter ouvido e a gente eu que está podendo. agradeço. Eu que agradeço sempre, gente. Esse assunto é muito importante e esse assunto é para todos, né? Para historiador, psicólogo, psicanalista, sociólogo, filósofo. Esse assunto é para todo mundo, assim. Quanto mais estudos e quanto mais análises, enfim,
experiências, né? Que não é só os cientistas sociais, mas as experiências, né? Isso é muito importante. As experiências de cada um na sua singularidade, né? Também contribui, não precisa ser um cientista social, fiz faculdade, fiz universidade, não, nada disso, não precisa disso também. Não há necessidade disso, né? Não necessariamente, né? A experiência de cada um marca, né? A sua relação, né, com o real. É, não sei se é o Alan Didier vai, que eu tô com ele na cabeça, mas provavelmente não deve ser, porque eu estava estudando Invocações outro dia, enfim, e eu fiquei com ele na cabeça. Mas tem a clínica universal do delírio, né? Na verdade, o que está em jogo é a relação que você tem com o real, né? Então, que relação é essa que você dá de cara com o real diretamente? Você não tem nenhum mediador simbólico, né? O ritual, ele é um mediador simbólico, né? Ou seja, é preciso uma simbolização, né? Ainda que seja qualquer que ela seja, né? Que a gente fala lá, mas lá quando a gente vai para a questão analítica, né? Para a questão psicanalítica, a gente fala, não, mas os psicóticos, eles não têm uma simbolização precária. Não necessariamente, não é? Porque, na verdade, o que importa é a elaboração do luto, né? A elaboração da perda, na verdade, né? E essa elaboração, eu já tinha até falado em alguma medida, você precisa de um suporte social. Você vê que esse suporte social é representado pela ancestralidade no mundo africano. Esse é o ponto. O suporte social, para a gente que não é africano, é ali alguma espécie de consolo, né? Alguma espécie de lamento, né? Enfim, mas no mundo africano não é assim, né? No mundo africano você tem ali o consolo, a lamentação, decanta do real, né? Se eu fosse falar aqui lacanianamente, seria isso, decanta do real um suporte social advinda da ancestralidade, né? E se você violenta essa ancestralidade, você acaba, eu vou utilizar uma palavra aqui mais psiquiátrica, mas você acaba transtornando a mentalidade daquela comunidade ou daquele sujeito, né, digamos assim. Então, isso é de extrema importância, tanto que eu estou pegando aqui também um gancho do que a Andrea falou, né? Eu estou colocando aí para vocês, eu vou Ô, continuar, tá, gente? Falando aqui, tem outras coisas para a gente tratar. Esse slide que eu estou botando aí para vocês verem são as ossadas do poço de sondagem número 3, que foram encontradas ali na casa, Robson, né? alô, Sim, pode falar. consegue me ouvir? Consigo? Pode dizer. Ah, tá. Primeiro eu quero pedir desculpa, pessoal, porque eu tô aqui numa ausência total de internet aqui em casa. Né? Esse final de semana estou fazendo manutenção nas redes, enfim. O Mas eu Jair, eu estou sabia nem que era acompanhando você, aqui. Jair. É, eu estou acompanhando você aqui no celular, que ela é caladinho, quietinho aqui, uma internet bem fraca. Mas você está falando sobre a questão, né, do luto, e a Andrea também trouxe essas contribuições extremamente significativas. A gente não pode esquecer também a questão desse simbolismo do luto dentro da própria historicidade humana, né? Os antropólogos eles são uníssonos em dizer que o processo de luto ele surge quando, e aí você tem várias pesquisas hoje que mostram isso, quando os primeiros hominídeos, né, e aí eles mostram que são os neandertais, os primeiros hominídeos neandertais começaram a enterrar, né, os seus mortos com os seus instrumentos de caça. O que, de uma certa forma, né, eles vão dizer que ali você tem um surgimento da religião. Então, o luto, ele também está muito atrelado, o processo do morrer, ele está muito atrelado ao processo religioso, né? Independente de como o sujeito vivencia essa questão, ele está extremamente atrelado. Por exemplo, no candomblé, né, o luto, ele tem um processo muito interessante, eu acho muito interessante, porque ele também é o desfazimento do ritual de feitura do santo.
que acontece exatamente na iniciação da pessoa na religião. Então, não é só um processo de enterrar um corpo, entende? Mas tem todo o processo ali eu gosto até dessa palavra, desfazimento, né? Daquilo que passa no momento em que o sujeito se inicia na religião. Então, é tão importante colocar. Entendeu? Então, por isso você corta o cabelo, lava a cabeça, né? Faz toda aquele cerimônia que você vai transferindo o santo para alguns objetos, né? Então, o ritual brasileiro, por exemplo, ele é muito mais complexo, porque ele vai depender exatamente de quanto tempo a pessoa é iniciada na religião, da graduação dentro do terreiro, né? As cerimônias, por exemplo, são cerimônias festivas, que podem ser realizadas até anos depois do óbito. No catolicismo, você tem a mesma questão. Não é à toa que o catolicismo você tem um ritual, né, uma cerimônia, onde está presente ali velas, onde está presente ali os terços, onde está presente ali toda uma série de rituais, né? E aí você tem também depois a missa de sétimo dia, né, que é exatamente para auxiliar a passagem do espírito para o céu ou o inferno, né, de acordo ali com a crença católica, né? Toda essa homenagem que os mortos, né? Que os mortos recebem dos vivos. Mesma coisa é também os costumes diversos, né? Como, por exemplo, os kardecistas, que acreditam que os espíritos dos mortos transitam entre os vivos. Então, a questão da... Quando a gente fala dessa ausência, quando a gente fala essa ausência, Ronald, a gente não pode esquecer, né, que a gente está falando também de com essa questão de negar-se àquele ente uma subjetividade. A gente não pode ignorar que todos esses processos de todo o nosso estudo aqui, ele passa exatamente pela questão do racismo. A escravidão é uma experiência social de racismo em massa. Uhum. É isso. Acho que a Andréa levantou a mão, Andréa. Sim, essa foi a questão. Agora, quando o Jairo falou, que eu coloco a questão da história e do luto. Isso. Porque é a questão de que, a partir do momento que eles vinham de uma maneira, eu chamo de o invisível, né? É como se não tivesse, e era visto, sim, como não tendo alma, ou seja, você não tem história, você não precisa, entre aspas, né, de mais nada. Então, você não precisa de um enterro digno, de uma história, de uma escuta, de um choro. E é como o Jairo está falando, não só, dentro do Brasil nós temos várias religiões, né, várias culturas num país só. Agora, a história, né, desde o homem, das primeiras histórias do homem, quando a gente começa a estudar essa questão da morte, a gente vê né, o homem primitivo, então já enterrado com flores, com os animais, a importância disso, porque atrelado à questão religiosa, porque já existia uma visão de que você passando por uma outra instância, né, porque eles não tinham essa ainda concepção né, de céu, de um outro lugar, mas de alguma maneira você já tinha uma ideia de que, bom, eles vão precisar de um alimento, de alguma coisa mais, mas o mais interessante é que quantas culturas, né, vão trabalhar essa questão da transcendência de forma diferente, né? O indiano... É legal você trazendo essa fala da invisibilização, porque é o que o negro sofre até hoje, né? Por sim, isso que a gente está nessa pauta aqui antirracista, né? Sim, Quando a Angela sim. Davis fala que não basta ser racista, não ser racista, é preciso ser antirracista, é para a gente ver que esse processo de invisibilidade, ele não só se dá sobre o corpo, mas se dá, inclusive, sobre a alma do sujeito, sobre o ente não ali, tenha dúvida. A negação disso. E outra coisa, né? A principal passagem, a principal demarcação
psíquica do luto é para que os vivos possam entender que o processo de morrer, ele existe. Esse é o processo, né? Esse é o principal objetivo do Sim, luto. É você demarcar ali que a exato. morte é uma realidade. E que quando a gente dá aula, né, eu sou professora de tanatologia, quando a gente dá aula de tanatologia, é a gente aprender que a morte nos ensina a viver, Exatamente. né? Aliás, tem um E, livro muito bacana sobre isso, né? A morte é um dia que vale a pena viver. esse é um livro da Cláudia, que, Isso. entre outros milhões de livros que existem, agora teve agora recente um colóquio da Covap sobre o feminino, e uma das palestrantes falou uma coisa, ela trouxe um caso de uma Mexeu bastante com a minha cabeça, que é a atualidade, né? O grande debate do momento foi o Roberto Justus entrevistando o Mendigo Gato, né? E aí, junto com o Mendigo Gato, você tem agora também a Gari Gata. É interessante observar como o pacto branquicista, né? Como há um pacto branquicista que nega, inclusive, ao corpo branco estar nesses lugares onde parece que há uma regra, só pode haver os corpos pretos. Então, quando há uma mulher branca dentro de um espaço, né, como Gari, ela já recebeu de ontem para hoje 200, centenas de propostas de emprego para sair desse lugar de Gari, porque ela é uma mulher branca. A mesma coisa é o mendigo gato, né? Por que ela não pode estar ali naquele lugar? Exatamente. Mesma coisa é o mendigo gato, né? É um cara branco, de olhos azuis, então não pode ser mendigo. E aí você tem empresários que bancaram a recuperação dele. Então, assim, a gente fala de um lugar que o tempo todo ele decreta a morte do negro. O tempo todo decreta, né, a morte do sujeito preto, sabe? Do corpo, do seu ente, da sua subjetividade, em Do todos seu os aspectos desejo, do seu né? Do seu desejo, desejo, do em todos os projeto, do sonho, aspectos, em tudo. todos os aspectos, inclusive dentro dos aspectos da espiritualidade. Deixa eu, É. eu Muito bom vou, esse debate. eu vou entrar aqui no meio de vocês para Eu eu acho que poder. algumas mãos se levantaram aí, viu? Não, isso que eu ia falar, para poder fazer circular aqui a palavra, eu vou. Fala, Jonathan. Depois eu passo para Marinalva. Pode falar, Jonathan. Ronald, é uma questão que me chamou a atenção e uma dúvida só. Obrigado. Você falou que quando eles chegavam aqui nos portos, eles eram rebatizados, né, ou batizados, no caso. E esses nomes originais, africanos, eram apagados e trocados por nomes católicos. Eu fico pensando também, assim, bom, quase todos nós somos descendentes dessas pessoas e nos falta esse sobrenome, né, que talvez nos conectaria a isso. Fico pensando onde foram parar esses sobrenomes e te pergunto se você saberia responder. Quer dizer, o que aconteceu, né, para ocorrer essa transmutação dos sobrenomes africanos? E aí me interessa muito mais os sobrenomes africanos para os sobrenomes católicos, portugueses, espanhóis, os Silvas, os Souza, os Santos, e Oliveiras e etc. Boa questão. Vou te responder de um ponto de vista assim, de trabalho de campo, sabe? Do ponto de vista antropológico. Assim. Tem pesquisas na área de história, mas eu acho essa do trabalho de campo muito interessante, porque o que acontece? Até hoje é assim na África. Até hoje, se você for no Congo, na Angola, África do Sul, então, ainda é mais, porque a África do Sul me parece que é mais marcada esse racismo, né? Você vai ver que isso se confunde, essa troca de nomes se confunde também com uma espécie de tática de resistência, porque muitas das vezes eles se deixavam também ser renomeados por uma questão de você poder
poder criar uma espécie de resistência para não ser capturado. Então eu estou procurando fulano, estou procurando o João Silva. Quer dizer, existem vários Joões e Silvas. E isso camufla e acoberta as fugas e as resistências. Entende o que eu estou dizendo? Então, você, até hoje, que eu estava falando que isso perdura até hoje, porque até hoje lá em Angola, por exemplo, no sudeste de Angola, você tem, isso é muito praticado. Então, você vai ver que o cara tem um nome angolano, que é o nome de língua umbundo, ou às vezes quimbundo. Ele tem 2, 3, 4 nomes, a mesma pessoa. Ele tem um nome quimbundo, ele tem um nome umbundo, e tem um nome social, né? Que no caso seria o nome português. Né? Eu não vou poder reproduzir aqui para você o nome quimbundo, né? Mas no nome português ele diz o seu Silva. Ah, Ronald, eu acho melhor você entrevistar o seu Silva. Quem é seu Silva? Ah, o seu Silva é fulano. Aí ele dava o nome em quimbundo, ou dava o nome em ouvibundo. Ah, tá. E aí você teria, por exemplo, quando chegam os portugueses, você tem um nome. E o nome quimbundo, os portugueses não sabem nem pronunciar. Muitas das vezes. Né? Então, isso às vezes fazia táticas de camuflagem, né? Para você poder resistir a essa escravidão, né? Esse sequestro, né? Dos negros. Então, essa questão é muito interessante dos nomes. Tem várias outras, tem um banco também, tem um banco de dados que você cruza esses nomes também, esses nomes portugueses, esses nomes de batismo, né? Nos registros de óbito, também é outra coisa interessante. Nos registros de óbito, no registro de nascimento, você tem o seguinte, muitas das vezes você chega lá no registro, tá lá assim, ao tantos dias do mês tal, do ano tal, morreu Preto de Benguela. Porque nem tem nome, é indizível, inominável. Não tem como, não tem nome, né? Outros registros, por exemplo, morreu tal dia, do tal ano e faleceu um preto escravizado de fulano. Também é um outro jeito de nomear, ou seja, você está nomeando pelo seu dono, pelo dono do escravo. Né, também é um outro jeito de nomear. São estratégias de dominação, né, cara? Também. Que você não tem nome, não tem como te procurar, mas tem como te procurar o seu dono, né? Outra estratégia de nomeação, né, que a gente pode dizer assim dentro dos registros de óbito, né? João de Benguela, que não necessariamente era de Benguela. Que quando chegava aqui recebia esse nome e achava que era de Benguela, mas às vezes o cara era do Golfo de Benin, às vezes o cara era do Congo, porque tinha misturas, né? Misturas, e às vezes você não sabia nem o controle dos portos de escravizados, às vezes não era rígido, né? Também tem isso. Então são várias questões que a gente pode abordar dessa nomeação, né? Qual outra pergunta que você fez? Você fez duas? Não, só essa mesmo, né? Não, tá satisfeito. É satisfatório. Obrigado, Ronald. Muito bom, nada. Marinalva? Oi, serei breve, porque eu não tenho domínio do assunto como vocês têm, mas pelas observações que o Jairo fez, me remeteu a um curso que eu fiz essa semana, no final de semana, falando exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão dessa coisificação dessas pessoas com um tom de pele que desagrada a nossa sociedade, a maior parte da nossa sociedade. E aí você estava falando sobre essa questão, eu lembrei que no curso eles vendem da mesma forma, que tinha os anúncios nos jornais, um preto, dava as características físicas, bom para o trabalho doméstico, bom para isso, bom para aquilo. Mas eu queria só enfatizar em cima do que o Jair falou, dessa questão realmente dessa desvalorização em questão desse cerimonial religioso, porque eram considerados como coisas. Então, coisas não precisam.
coisas não têm cerimonial para nada, nem para nascer, nem para morrer. Não existe essa característica. Como eles eram coisas que eram vendidas ou eliminadas de acordo com a satisfação de quem tinha o poder, acabava ficando dessa forma. Não havia necessidade de ter uma roupa para enterrar, porque era uma coisa que estava sendo enterrada. Então, não havia um respeito sobre esse corpo, porque esse corpo não era considerado corpo, era uma coisa. Então, como coisificou-se, perdeu a importância. Exatamente. Não sei se eu estou correta, tá? Foi dessa forma que eu compreendi. Como vocês dominam muito mais do que eu, pode dizer se está certo ou não. Não, tá certo. E assim, eu também eu acabo aprendendo aqui com vocês, porque é um campo muito vasto, é muita coisa. Eu não consegui fazer um terço das 4 aulas que a gente falou aqui. Não consegui nem chegar nada, assim, é um pingo no oceano de tudo isso que a gente falou sobre história da morte, história do luto, história do morrer, né? E o que você estava falando, eu lembrei. Pode falar, pode falar. Completando isso, eu trabalho com um projeto com pessoas em situação de rua. Eu sirvo alimento à noite, na madrugada. Então, eu sempre faço e entrego. E é realmente uma coisa que chama a atenção, o número de pessoas negras, né, pretas, e o número de pessoas brancas, porque agora está muito dividido. O Jair estava até falando sobre a moça que foi entrevistada, que não pode ser gari, tem que sair de lá. E nós estamos assim com um número muito grande. A gente fica catalogando, colocando, e as características de cada uma, como foi que ela foi viver naquela situação, o que levou ela àquela situação. Porque eu tenho certeza que ela deve ter tido uma história anterior a essa. Então, o que desencadeou? Mas hoje eu encontro muita gente branca, porque isso já tem 10 anos, né, que nós fazemos esse serviço, do que pessoas pretas. Então, o que está desencadeando isso? Isso é um trabalho à parte, que não vem ao caso agora, que a gente estava estudando. Mas eu lembrei do que o Jair falou, que realmente as pessoas se chocam, as pessoas que são novas, né, no projeto, quando elas vão, elas se chocam quando elas veem essas pessoas lá. Elas acham estranho que você encontre pessoas brancas em situações de vulnerabilidade, pessoas brancas em situação de rua. Acreditam, pensam que somente as pessoas pretas é que vivem aquilo. É muito triste. Exato. Eu lembrei de 2 coisas, Marinalvo. Jairo, tá cortando. O importante disso que ela trouxe não é só observar esses corpos, mas como a sociedade se mobiliza para retirar essas pessoas brancas desses lugares de vulnerabilidade. Essa mesma sociedade não se mobiliza para retirar os negros desse lugar. Não é à toa que Darcy Ribeiro, no livro dele sobre o povo brasileiro, dizia que qualquer igualdade democrática precisa passar por uma igualdade racial. Não se incomodam, né? Acreditam que aquela é a situação para eles mesmo. Me lembra muito o período medieval. Você é pobre porque você nasceu pobre, tem que morrer pobre. É assim mesmo. Você vai viver dessa forma. É exatamente isso. É como o Ronald falou, é um tema muito amplo, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, quando você traz o discurso da coisificação, você traz um discurso que a coisificação é um discurso amplo, porque ele vai de encontro com aquilo que o Boaventura vai pontuar, né, no Fino Império Cognitivo, seu último livro, que o debate sobre racismo e o debate sobre patriarcado é um debate que também tem que passar pelo capitalismo. Então, quando você fala de coisificação, isso é importante porque você está trazendo o capitalismo para o debate, que a coisificação nada mais é do que o outro tornado em produto. Então, a gente não está falando mais de gente, a gente está falando de mercadoria, a gente está falando de uma propriedade privada. Por isso que o Ronald está dizendo aí que o sujeito ele era assim, fulano da fazenda tal. Era marcado feito gado, porque ele é uma propriedade privada. Quando você vai, por exemplo, à Idade Média era a Idade Feudal, então todos eram propriedades privadas. Existe um filme muito interessante que fala sobre um caso de estupro de uma mulher nobre, em que ela só consegue ser ouvida pelo rei porque o marido dela, um senhor feudal, entra com casos
jurídico de propriedade, onde a propriedade dele foi violada. Então não era um caso de estupro mais, era um caso de violação à propriedade, ou seja, a esposa ali enquanto propriedade. E isso de uma certa forma, vai aparecer, por exemplo, naquele filme Amistad, onde os pretos ali, o que se discute é a propriedade. Exatamente. Então, a gente não pode ignorar o discurso capitalístico que está amalgamado com o racismo, com o patriarcado, com todos esses aspectos. A coisificação é um discurso capitalístico. Exatamente. Muito capitalista. Exatamente. Eu ia trazer duas coisas que vocês me fizeram lembrar, que é porque o que acontece? É só no século XIX que a gente tem essa junção de pobreza com negritude, não é? O pobre tem cor, né? E essa cor, como vai dizer lá o da Assunção de Barros, né? No livro dele, a cor da escravidão, né? Ele traz isso, ele traz que durante o século XIX, que é o auge, principalmente aqui do Brasil, das ideias liberais, ordem, progresso, avanço, tecnologia, o mundo se abrindo, as coisas sendo aperfeiçoadas, né? O Brasil tendo seu primeiro telefone, né? O primeiro telefone foi Dom Pedro II, ligou para o próprio Graham Bell, né? Você tem avanços, né, de toda sorte de natureza, mas avanço para quem? Né? Essa seria a grande pergunta. Progresso para quem? Que progresso é esse que 60% a 70% da população era negra e 65% da população era de escravizados, né? O latifúndio e a escravidão eram tão arraigados que, obviamente, que 100 anos você não dá conta disso. 100 anos é só fazer uma coisa bem básica. 100 anos contra 300 anos, não tem como. Você fazer um combate veemente e superar esse racismo, né? Racismo da negritude, com base em apenas 100 anos, né? Ou 150 anos que seja. Mas a questão é que você tinha o negro, né, enquanto mãos e pés do Brasil imperial, ainda que você tivesse um imperador, Dom Pedro II, defensor do abolicionismo, ele não conseguia fazer muita coisa, sendo que o parlamento era de quase a sua totalidade de latifundiários que dependiam de escravizados. Como que você vai implantar um abolicionismo, né, num parlamento que tem a maioria de latifundiários e escravizados? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que apesar dos discursos políticos que se empreendiam nos debates do parlamento, no Rio de Janeiro, apesar disso, não se fazia muito efeito. Por quê? Porque você tem a escravidão, ela é arrastada ao longo do império todo. Era preciso desmontar toda a máquina imperial assentada em 3 pilares: o exército, a igreja e o império. Teve que ruir toda essa estrutura para poder, via república, e pelo menos ter razoável algum desmonte desse sistema escravocrata. Algum desmonte, né? Porque mesmo assim você não teve nenhuma política depois da proclamação da República, né? Até porque a gente tem que fazer ela de novo, mas enfim, isso é outra questão, que tivesse ali um destino, né, digamos assim, para esses agora negros libertos, né? Quer dizer, você não teve nenhuma espécie de encaminhamento do Estado que pudesse absorver ou encaminhar, dar destino a essa instituição, né? A escravidão que ruiu, na verdade. Então, o que eu estava querendo dizer? Que eu lembrei disso, que a escravidão ela atrela a cor durante o século XIX por conta dessa enxurrada de africanos que a gente tem ao longo do século XIX, mesmo com o tráfico ilícito, né, de escravidão. Você tem proibição em 1830,
Lei de Terras de 1850, né? A nossa primeira Constituição, 1891, ainda você tinha, depois da República, digamos assim, em termos históricos, mas a estrutura continua a mesma, né? Ou seja, quando você vai ver os registros, ainda em 1891, os registros de terra e de escravos ainda continuava no mesmo lugar, né? Que eram nos registros cartorários, né? Tanto dentro das igrejas, que depois é que vai surgir os registros civis, né? Ao longo aí da década de 80 e 90 é que vai emergindo aí os registros civis, né? De casamento, óbito, nascimento, enquanto ente que gere esses registros do Estado, né? E não mais a igreja, né? Quer dizer, e aí quando eu falo de separação, eu falo de separação nesse lugar, porque em outros ele ainda continua junto, né? É bom que se fale isso. Os registros de óbito, casamento, nascimento são separados ali, de competência do Estado, justamente no início da República, mas é só nesse lugar, porque você vai ter um arrasto aí durante o século XX inteiro, onde que o Estado e a Igreja se articulam politicamente, né? Então isso é bom dizer isso também. Uma outra coisa também que eu lembrei da fala de vocês sobre a coisificação, que é a devoção ao consumismo, né? O Michel Louvi tem um livro sobre isso, sobre o capitalismo e o sagrado, né? Que o capitalismo seria um novo sagrado, baseado nos escritos do Walter Benjamin, enfim, de que agora, assim, se no século XIX você tem uma mercadoria, né, o escravizado sendo uma mercadoria, como vocês bem falaram, né, essa mercadoria agora, ela evapora um fetiche, né? E esse fetiche vai tanto do ponto de vista sexual, como do ponto de vista mercadológico, no sentido de que você vai agora, se você tiver que contratar alguém, você vai contratar um negro para trabalhar com as suas mãos, ao invés de um branco, né? Porque o negro trabalha mais, porque o negro ele tem mais força. Isso é fetiche, né? Fetiche justamente de uma herança imaterial advinda do século XIX. Então isso é importante também dizer, né? Eu vou para a gente poder encaminhar. Gente, alguém quer falar também? Eu me enrolei aqui, né? Eu queria falar desse aspecto aí, Ronald. Pode falar. Quando você traz a questão do fetiche, eu me lembro da Mary Del Priore, né, no livro dela, História do Sexo no Brasil, ela vai trabalhar bem essa questão da fetichização do corpo negro. Inclusive, um artigo que eu escrevi foi publicado. Sumiu o som? Então deve ser o dele. Eu achei que fosse o meu. Achei que fosse o meu. Achei que fosse o meu. Jairo, sumiu o seu som, viu? A gente ficou aguardando aqui, mas sumiu o seu som. Porque ele já estava com a internet dele, já estava realmente ruim. E estão fazendo manutenção lá na área dele. A oscilação da internet. Eu levantei a bola justamente para ele poder cortar, digamos assim, que é o fetiche do ponto de vista sexual, né? Você acaba tendo corpos negros sexualizados, né? Já que o próprio sistema olha, né, essa luta dos negros e os coloca num lugar. Isso também é uma outra discussão que a gente podia travar também outro dia, enfim, que é bastante rica, né? O sistema acaba tendo uma espécie como o sistema é antagônico, né? Você acaba olhando para essa luta dos negros, para a sua desracialização, né? E acaba cooptando de forma mercadológica, né? Então você acaba
capturando o fetichismo e colando, por exemplo, na mídia de massa, né? Então, os negros acabam indo para a mídia de massa, que é um surgimento do século XX, né, digamos assim, com rádio, com a proliferação mais ainda de jornais, e aí mídia que eu digo não só da invenção da televisão em 1950, mas também outras mídias, né? Principalmente o rádio da década de 20, enfim, as telenovelas, os contos eróticos, e aí você tem todo um imaginário, né, que acaba dando em torno do corpo negro. Né? Isso também seria uma ótima pedida para a gente poder discutir isso. Para a gente continuar aqui, eu vou, para finalizar, a gente já está no final dessa grande jornada que a gente fez sobre a história da morte, algumas articulações com a psicanálise, e que, enfim, vai ajudá-los aí nesse percurso, né? O relato do alemão que estava lá, né? Digamos assim. Pelo lado do fundo está tudo aberto, dividido do quintal de uma propriedade vizinha por cerca de esteiras. Por uma cerca de esteiras. E pelos outros dois lados, muito baixo, um muro de tijolos. E no meio, uma pequena cruz de paus toscos muito velhos. E a terra do campo revolvida. E chuncada de ossos mal queimados. Esse relato dele é impressionante. Assim, muito interessante. Um outro relato também de moradores que sofriam com as enfermidades, digamos assim, e com os maus cheiros, né, do entorno, lá em 1821, né, já não podem sofrer mais danos na sua saúde, por causa do cemitério dos pretos novos, que se acha cito entre eles, em razão de nunca serem bem enterrados os cadáveres, como também por ser mito impróprio em semelhante lugar a ver o referido cemitério, por ser hoje em uma grande povoação. Né? Há relatos também, isso, enfim, em alguns cemitérios do século XIX, uns relatos bem interessantes. Por exemplo, tem um cemitério de relato do interior, dos sertões do leste, né, que seria aí o interior do Rio de Janeiro, cemitérios em que, por exemplo, e aí eu não estou falando nem de escravos, eu estou falando do cuidado com o morto, né? Que o cuidado do morto era tão deixado num cuidado muito precário, né? E inclusive um alojamento predatório, digamos assim, desses corpos mortos, né? Que seria o seguinte: há relatos, por exemplo, no cemitério de Petrópolis, moradores passavam, né? E o cemitério era dentro do centro urbano, e o cemitério, quando as pessoas passavam, isso lá em 1836, 1837. E as pessoas, quando passavam, elas olhavam para o cemitério, e o cemitério tinha um gradil. Só que a gente sabe que Petrópolis é uma região que chove muito. Então, quando chovia, esses corpos que eram enterrados, e aí eu não falo nem de corpos negros, não, eu falo qualquer corpo, né, que eram enterrados pela prefeitura, né, e cuidados pela igreja, né, a prefeitura cedia os coveiros, a igreja registrava. Essa área, né, quando alagava, os corpos que estavam ali envolto, eles subiam, né? E quando arriava as inundações, né? Quando escoava a água, né? Esses corpos ficavam presos no gradil, né? Esses corpos decompostos misturados à lama, encharcados, né? E aí, quando os moradores passavam, eles viam parentes, né? Que estariam ali enterrados naquele cemitério, grudados ali ou represados no gradil, né? Quando os moradores saíam para trabalhar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o cuidado com o corpo morto, ou o cuidado com aquilo que se perde, né? O cuidado com aquilo que se perde não se efetiva. Isso é muita característica do capitalismo e dos nossos dias de hoje,
porque a gente sai perdendo coisas, isso que eu teria que desenvolver melhor isso também aqui com vocês, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade. A gente sai perdendo coisas, perdendo relacionamentos, perdendo amizades, perdendo, enfim, perdendo qualquer coisa, né? E deixa para lá. Numa sociedade que só pensa ganhar, e eu já tratei isso no primeiro dia de aula, a gente não pensa em cuidar daquilo que se perdeu, né? Não pensa em elaborar, né? É uma sociedade muito rápida, né? Se eu perco aqui, eu ganho ali, né? Inclusive nos relacionamentos, sociedade líquida, uma sociedade vaporizada, né? Onde a dinâmica e as performances são muito entram muito em ebulição, né? Então isso também é interessante da gente pensar. Gente, eu vou ficar por aqui, tá certo? Eu vou fazer minha despedida. Foi ótimo. Eu espero ter gravado isso tudo, porque eu caí várias vezes aqui. Mas tomara que tenha gravado pelo menos um pedacinho. Eu agradeço demais todo mundo, o Jairo, que carinhosamente aqui me colocou neste lugar para fazer essa comemoração ou homenagem, né, a semana ou mês, né, eu falo mês antirracista na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu agradeço também ao professor Jonas, se ele tivesse, eu acho que ele não está por aqui, mas se ele estiver ouvindo a gravação, eu agradeço a ele também. Pode falar, já. Ronald, eu achei um lugarzinho aqui que eu não posso nem me mexer. Deixa eu te falar, tá gravando o evento de hoje? Então, eu gravei aqui. Depois você me passa para eu poder disponibilizar para o pessoal. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu quero agradecer também a presença de todos e todas aí no nosso evento. Não esqueça da nossa jornada, viu, Ronald? É importante também falar da jornada psicanalítica. A gente vai estar debatendo diversos desses temas aí. Gente, eu estou com muita oscilação de internet mesmo, que agora também começou a chover. Então, muito obrigado por todas e todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Gente, eu agradeço muito, muito obrigado também. Dia 3 de dezembro, não é isso, Jaro? Me ajuda aqui. 5 de dezembro, é isso? 5 de dezembro é a nossa jornada, a terceira jornada de psicanálise vai ter ali. A gente vai do dia 5 até o dia 10. 5 a 10. Que de segunda a sexta, das 8, né, das 20 horas às 21h30, vai ser online, tá? Onde nós iremos abrir a jornada na segunda-feira, dia 5, com a doutora Rosângela Hilário, que vai estar falando exatamente sobre o lugar das mulheres pretas dentro do processo de coisificação, como foi trazido aqui, e como isso influencia nas subjetividades, né? É interessante falar sobre isso, uma pena que a gente não teve muito tempo, né? Eu fiquei aqui agarrado aqui, mas você vê como essa questão das subjetividades ela é tão importante, Ronald, que hoje já nem se utiliza mais aquela... Nós temos aqui uma professora de luto, né? Aquela questão que foi levantada pela doutora em 1969 sobre os 5 estágios do luto, que ainda ouço muita gente falar sobre isso. Hoje em dia, o psicanálise não leva mais isso em consideração, porque o lutar, ele é extremamente individualizado, ele atravessa para a subjetividade de cada pessoa se luta da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, não necessariamente passando pelos 5 estágios do luto. Então, isso é importante, né? A gente vai estar falando sobre esses processos de subjetivações. Então, nós temos aí a professora Rosângela, nós temos aí a Sara Wagner York, um corpo, né? Uma mulher trans, que está também sendo uma das nossas palestrantes, a professora Josa, que vai estar falando da parte dos corpos LGBTQIA+, e como esses corpos desobedientes da norma de gênero transitam também dentro dos processos de subjetivações, dentro de um país cada vez mais atravessado ainda pelo racismo. Quer dizer, a gente vai ter um debate bom. Christian Dunker, que vai estar junto com a gente também, falando exatamente sobre o lugar do canalha dentro dessa sociedade nazifascista, Ana Laura Prates, né? E Gilda Pitombo. Quer dizer, a gente tem uma galera boa que vai estar debatendo de segunda a sábado, do dia 5 ao dia 10.
Lembrando que a jornada é gratuita, online, e vai ser certificada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sim, exatamente. Eu vou colocar o link do grupo lá de novo, tá? Para a gente poder ver também dar uma reforçada. Então, eu vou botar o link que a gente montou um grupo do WhatsApp para a terceira jornada, e aí eu mando o link, é só você entrar e depois ir na descrição, faz a inscrição, que é só colocar o nome e e-mail. Pronto, já está feito. E depois a gente tem uma outra etapa, que é a certificação, que é mais ou menos desse modelo que a gente fez aqui das defasagens culturais. Tá bom? Para a terceira jornada. Eu vou estar lá junto com o Jairo Carioca apresentando, tá bom, pessoal? E do dia 5 ao dia 10, tá? De segunda a sábado. Eu agradeço muito vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Gratidão mesmo. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Muito agradecido. Obrigada, Ronald. Valeu, gente. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Ronald. Tchau. Obrigado. Muito obrigado. Tchau para todos. Tchau. Valeu, colegas.